Hello people! E aí hoje vim aqui para explicar para você como funciona o do e o does. Ainda não sabe como funciona esses verbos auxiliares no inglês? Se confunde toda vez, você chegou no lugar certo. Então, aguarde aqui depois da vinheta, você vai saber tudo sobre como usá-los. So, let's go! Vamos lá então! Então, pessoal, como usar o do e o does? Bem, a primeira coisa que eu tenho que falar para você é assim, ó. Quando eu vou usar o verbo do ou does como auxiliar, eu uso eles para fazer frase no inglês. Isso eu uso ele no presente, tá? E eu uso ele para fazer frases ou na negativa ou na interrogativa. Não uso ele na afirmativa, tá? Não uso ele na afirmativa. Então, dito isso, eu tenho que te explicar que tem algumas diferenças então do verbo do e does como auxiliar e o verbo do e does que são o verbo fazer em inglês, tá? Por que que eles usaram o verbo fazer, que é to do, né? O verbo fazer no inglês como auxiliar? Você sabe? Nem eu. Não sei também, não sei por que que os gramáticos usaram, mas usaram. E aí o que acontece? O que que a gente tem que ter em mente? É que o verbo do, ele é o verbo fazer. Então, I do it. Eu faço isso, certo? Eu vou usá-lo como verbo fazer quando ele tem uma situação de uso, certo? Quando eu vou fazer a frase na negativa ou na interrogativa, aí ele tem um outro uso, né? Ele passa a não ter tradução para o português. Ele vai estar ali, por isso que o nome dele chama verbo auxiliar. Ele vai estar ali só para fazer a função de montar frases. Bem, mas vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar é isso. Aqui eu vou explicar para você como usar o verbo do e does como auxiliares. E aí na posição da frase que você usa eles, não tem como confundir. Você vai ver uns exemplos que aí não vai ter como se confundir com o verbo do, que é fazer, tá? Bem, vamos lá então. Então o primeiro exemplo que eu te dou é assim. You want to go to the shopping mall. Né? Você quer ir ao shopping center, né? Até separei essa frase de curiosidade, né? Porque os nativos, para falar de shopping center, eles falam shopping mall, tá? Um shopping center seria um centro comercial, né? Um centro de compras, né? Shopping é compras, comprar, né? Então, o shopping center seria um centro comercial, que nem a gente fala aqui em São Paulo, tem a Galeria do Rock, né? Tem outros que são centros comerciais. Shopping center, que a gente chama aqui, eles chamam de shopping mall, né? Então, tem muitas coisas que a gente fala que em inglês acho que tá arrasando, na verdade não é bem assim. Bem, mas vamos lá. Então, se eu for falar, então, se eu for fazer uma pergunta, então eu tenho que colocar o verbo do, auxiliar do, antes do sujeito, tá? Então aqui, ó, do you want to go to the shopping mall? Tá? Então você quer ir ao shopping, tá? Ou na negativa, you do not want to go to the shopping mall, tá? Você não quer ir ao shopping, beleza? Então também pode ser falado só mall, também eles falam lá também no inglês americano, né? Eles falam apenas mall também, tá tudo certo, tá? Para se referir ao shopping. A gente não fala sempre, eu vou no shopping center. A gente fala, eu vou no shopping, muitas vezes, né? E eles não falam assim, eu vou no shopping. Eles falam, I'm going to the mall, né? Eu vou no shopping. O mall eles chamam, né, de shopping lá. Bem, então vamos continuar, então, sem mais delongas aqui. Então a gente tem que usar o verbo auxiliar dessa forma. A gente vai usar antes do sujeito quando for uma pergunta e logo depois do sujeito quando for uma negativa, tá? A gente vai usar o verbo auxiliar quando não for negativa, quando não for interrogativa? Não. A gente só vai usar o verbo auxiliar quando a gente usa ele para fazer uma pergunta ou para fazer uma frase negativa. Para fazer ela na afirmativa, nós não usamos. Aqui é o exemplo, ó. You want to go to the shopping mall. Você quer ir ao shopping, certo? Então, você percebe aqui que eu não estou usando o do, nem o does. Por quê? Porque é uma frase na afirmativa. Eu só vou usar eles para fazer perguntas ou negações. Beleza? Bem, então, vamos lá. Mas temos dois auxiliares, né? Então, no presente nós temos o do e o does. E aí, como que a gente vai saber como a gente deve utilizar cada um, né? Então, o do, eu acho mais fácil assim. Às vezes fala assim, o do eu uso com I, com you, com we, com they. Mas assim, ó,
se você lembrar assim, o do eu uso para qualquer pessoa que não seja he, she, it, ou terceira pessoa do singular. Aí fica mais fácil. Qualquer pessoa que não seja a terceira pessoa do singular, ou he, she, it, eu vou usar o do. Bem, isso daí eu expliquei um pouquinho também na aula passada, e aí eu retomo aqui com você, né? Na aula passada eu ensinei a conjugar verbos no presente. Então, se você ainda não viu essa aula, dá uma olhada lá na minha relação de vídeos que você vai ver como conjugar verbos no presente, tá? Então, quando a gente conjuga o verbo no presente, o verbo muda um pouquinho quando é a terceira pessoa, quando é a terceira pessoa do singular. Quando que é a terceira pessoa do singular? Bem, eu tenho os pronomes conhecidos, né? He, she ou it, por exemplo, uma garrafa seria it, né? E he ou she seria qualquer nome no singular. Então, por exemplo, Lucas eu poderia substituir por he. Stella poderia substituir por she, tá? Então, o que acontece? Qualquer nome no singular, ele vai ser he, she ou it, porque he é para qualquer pessoa que se identifica com ele, she, qualquer pessoa que se identifica como ela, e it significa qualquer coisa que seja ele ou ela que não é ser humano. Então, animais, objetos, empresas, vai se encaixar como it. Então, nesse caso, qualquer desses casos que for um nome no singular, ou o pronome, que vai ter substituindo nome, né? O pronome, he, she, it, vai ser does. E quando não for, então, terceira pessoa singular, qualquer outro caso, vai ser do, tá? Bem, então aqui em exemplos, né? Vai ficar mais simples, né? Então, ó, he does not wash the car, né? Ele não lava o carro, tá? Ou, então, tá vendo que o does not o does tá entrando depois do sujeito. Quando eu faço a negativa, o does entra depois. E aí, para você fazer a negativa, é só colocar o not. Então, coloco o auxiliar does e coloco o not, tá? E para você fazer uma pergunta, aí é o contrário, é antes do sujeito. Does he wash the car? Ele lava o carro, tá? Então, o que acontece? Se fosse na afirmativa, seria he washes the car. Ele lava o carro, tá? Então, eu mudo a conjugação quando é he, she, it. Isso eu expliquei no vídeo passado. Agora o que acontece? Quando eu uso o auxiliar, aí o verbo volta para o infinitivo, né? Então isso é muito legal. Isso é muito legal, facilita muito, né? Quando você conjuga frases. Então na negativa ou na interrogativa, basta você usar o auxiliar que o verbo volta para o infinitivo. Então você não precisa lembrar a conjugação correta do verbo, né? Então aqui eu dei um exemplo. He does not wash the car ou does he wash the car? Certo? Então, eu poderia substituir por Roberto, por exemplo. Aí ficaria, por exemplo, Roberto washes the car, na afirmativa. Ele lava o carro, tá? Aí, na interrogativa, does Roberto wash the car? Ó, wash, não washes. Porque se eu estou usando o auxiliar, eu não preciso conjugar o verbo, tá? E, na negativa, Roberto does not wash the car. Então, Roberto não lava o carro. Beleza? Então, o que acontece? O verbo volta para o infinitivo quando a gente usa o auxiliar. Do ou does. Então, isso é muito fácil, né? Então, quando a gente usa o auxiliar ele está ali só para conjugar o verbo. Porque o que acontece? Se fosse no passado, não seria do e does, seria did. Certo? Se fosse no futuro, seria will. Tá, que é auxiliar do futuro. Então, no inglês, cada tempo verbal ele tem um auxiliar, né? No presente tem o do e o does, no passado, simple past, tem o did, e no futuro tem o will. Então, o que acontece? Esses auxiliares, eles estão dizendo o tempo da frase. Então, como eles estão dizendo o tempo da frase, não preciso conjugar, não preciso falar washes. Eu vou falar só wash quando eu usar um auxiliar. Então, does Roberto wash the car? Tá? Então, o Roberto lava o carro, percebe que esse verbo auxiliar não tem tradução no português. Ele está ali só para fazer a pergunta. E a negativa também. Roberto does not wash the car. Então, o Roberto não lava o carro. O does não tem tradução. Tá? Para o português ele some. No inglês ele está ali só para formar a frase. Mas ele dá essa ajuda também na questão do verbo. Porque você só precisa lembrar do auxiliar, não precisa lembrar da conjugação do verbo. Tá? Porque quando a frase está na afirmativa, você precisa lembrar da conjugação, né? No caso do presente, precisa lembrar se acrescenta o S, tem uns casos que acrescenta IES, tem uns casos que acrescenta ES, né? No caso desse wash, acrescenta ES, né? Quando é terceira pessoa, do singular.
Então o que acontece? Quando eu vou fazer uma pergunta ou quando eu vou fazer uma negação, aí é legal porque eu não preciso lembrar do verbo como conjuga. O verbo volta para o infinitivo sem o to, né? Lembrando que o verbo no infinitivo ele é to, né? Por exemplo, to wash. E aí eu falo sem o to porque aí vai ficar wash só, né? Bem, vamos lá. Vamos continuar aqui, deixa eu ver o que mais eu falei para você. Eu tenho que lembrar você que isso vale só... O does eu vou usar só na terceira pessoa do singular. Todas as outras pessoas eu vou usar o do, tá? Então, por exemplo, quando é plural, Maria and I go to the cinema. Então vejam, se fosse só Maria, seria Maria goes to the cinema, né? Então, verbos que terminam com o, teria que acrescentar es também, tá? Então, o que acontece? Aqui nesse caso, Maria and I go, né? O verbo não conjuga, porque é um plural, tá? Eu vou conjugar o verbo só quando for terceira pessoa do singular. Então, Maria and I go to the cinema, tá? Aí, se eu for fazer uma pergunta, não importa que são várias pessoas, eu vou colocar o do antes da primeira. Então, do Maria and I go to the cinema? Então, a Maria e eu vamos ao cinema? Ó, não tem tradução. Maria e eu vamos ao cinema, ou Maria and I do not go to the cinema, né? Então, Maria e eu não vamos ao cinema, tá? Então, quer dizer, qualquer pessoa que seja no plural, ou que não seja... Qualquer pessoa que não seja no singular, ou he, she, it, vai ser do, o auxiliar que eu vou usar, se não é does, tá? Bem, e falando, então, da negativa, eu estou falando para você do not, e estou falando does not, mas pode ser também abreviado como does not, e vai ficar doesn't, ou do not, que vai ficar don't, tá? Nesse caso, onde a gente corta a letra, eu coloco um apóstrofe no lugar. Onde eu estou tirando a letra, eu coloco um apóstrofe. Então, no caso do not, eu vou cortar o do not. Então, depois do N vai entrar o apóstrofe, né? Então, don't vai ter um apóstrofe depois do N. E depois do apóstrofe vem a letra T. A mesma coisa de doesn't, né? Doesn't seria a abreviação de does not. Eu tiro a letra O, vai ficar does not. E depois da letra N que entra o apóstrofe, né? Então, às vezes você vai abreviar, não lembra onde entra o apóstrofe. O apóstrofe entra onde eu cortei a letra, ou mais que uma, né? Vai ter casos que eu vou explicar mais pra frente pra você, que uma abreviação corta mais que uma letra. Às vezes corta 2 ou 3, né? Então, o que acontece? Ele entra onde corta aquela letra, tá? Mas a abreviação, ela é obrigatória? Não. Ela não é obrigatória, tá? Então, você pode falar you don't, ou pode falar you do not, que vai estar correto, da mesma forma. Por que que se usa abreviação? Acho que eu já comentei isso em vídeos anteriores, né? A abreviação se usa para falar mais rápido, né? A abreviação no inglês ela tem bastante essa função de ajudar na fala. Porém, ela é aceita na escrita também, tá? A maior parte das abreviações, algumas não, mas essas, por exemplo, I'm, que seria a abreviação de I am, né? Eu vou cortar o A, vai virar I'm. Don't, né? Que é a abreviação de do not. Doesn't, né? Essas abreviações mais comuns, elas são aceitas na escrita formal também, né? Então, se você for escrever uma carta, por exemplo, de apresentação, um currículo, mandar um e-mail para algum cliente, tal, você pode usar normalmente doesn't, don't, I'm, tá? Porque são abreviações que são aceitas também na escrita, mas a função dela é facilitar na hora da fala, tá? Ela é uma obrigação? Não. Se você não colocar abreviado, colocar por extenso, né? You does not, você vai estar falando corretamente, tá? E se você falar you do not, também vai estar falando perfeitamente. Então, quer dizer, se você, num caso de você estar um pouco nervoso, esquecer como abrevia, como fala abreviado, fala por extenso que vai estar corretíssimo, tá? Você não vai estar falando errado de maneira nenhuma. Inclusive, em alguns casos até se usa, né? Até se usa sem abreviar para dar uma ênfase, né? You do not do this. Você não faz isso, não faça isso, né? You do not do it. Olha, eu usando o do como verbo e o do como auxiliar. You do not do it. Você não faça isso, certo? Então, quer dizer, então na mesma frase eu posso ter o do sem problema nenhum. O do como auxiliar
e o do como verbo de ação aí no caso, o verbo fazer, tá? Legal? Gostaram das dicas aí? Então eu peço, se você gostou da dica, ó, compartilhe com seus colegas. Você pode se inscrever aqui no canal, pode tocar o sininho de notificações, tá? E se eu posso recomendar algo para você, eu vou recomendar o curso da Alessio Alvino, que é o curso Inglês com a Gringa, tá? Então nesse curso você vai ter essas dicas que eu tô falando aqui, muito mais, tá? Então lá tem aulas do inglês básico, aulas do inglês intermediário, aulas do inglês avançado, tem alguns bônus, né, que ela tá dando esse mês, que é inglês para viagens, tem também aulas, né, ao vivo com ela toda semana, tá? E se você comprar com esse meu link aqui o curso da Alessio, que é bem baratinho, parcelas aí de 20 e poucos reais, se você comprar pelo meu link aqui, tá? O mesmo preço de você fosse na página dela, tá? Não tem diferença nenhuma, é a mesma página na verdade, só que vai identificar que você entrou pelo meu link e aí você vai ter direito ao meu suporte, tá? Então o meu suporte pelo WhatsApp. Então quer dizer, às vezes você tem alguma dúvida, ela fornece suporte lá também, mas se você tem alguma dúvida, acha uma dúvida muito boba, você não quer tirar com ela que é nativa no inglês, aí você pode tirar comigo que sou nativo português, que eu falo português como língua nativa. Então às vezes algumas dúvidas específicas, talvez eu consiga te ajudar até melhor do que ela, né? Então quer dizer, você vai ter esse suporte completo para você realmente desenvolver o seu inglês, tá? E além disso, nesse momento eu ainda tenho disponíveis alguns horários, poucos, né? Eu já comentei aqui no primeiro vídeo que eu postei no canal que eu sou professor da Prefeitura Municipal de São Paulo, então eu não tenho tantos horários, eu tenho poucos horários disponíveis, tá? Mas ainda tenho alguns, então você pode mandar um e-mail aí, meu e-mail está na descrição, e você pode mandar um e-mail para a gente combinar um melhor horário para você aí, para aí sim você realmente desenvolver todo o seu potencial e realmente deslanchar o seu inglês de uma vez por todas. Legal? Combinado? Então, ó, se você tiver qualquer dúvida, comenta aí nos comentários. Se você quiser pedir algum tema, né? Se você estiver pensando em algum tema de vídeo, você quer tirar as dúvidas a respeito de determinado assunto, coloca aí nos comentários também que eu vou olhar todos os comentários aí, com certeza logo esse vídeo vai estar aí no canal também disponível pra gente conversar a respeito. Legal? Então, é isso. Vejo você no próximo vídeo. See ya!